Olá, o meu nome é Davi e eu vou falar com você hoje sobre a saúde emocional na juventude. Bem, você que está na juventude está vivendo uma fase bem especial, mas é uma fase desafiadora para a saúde emocional. Você não é mais um adolescente, então não pode colocar culpa de erros e besteiras nos hormônios, mas também ainda não é adulto, não tem ainda 100% de autonomia para algumas coisas na vida. Provavelmente você já iniciou algumas coisas bem importantes, algumas etapas importantes da sua vida, mas algumas vezes é possível que você sinta uma insegurança, algum questionamento com você mesmo, se você fez as escolhas certas, se você fez a escolha dos caminhos certos para cada área de sua vida. Será que a faculdade que você começou ou que você quer começar realmente vai trazer para você uma realização profissional? Você vai poder fazer aquilo que você sonha em fazer? Será que vai trazer um retorno financeiro adequado para você atingir? E a pessoa com quem você está, será mesmo a pessoa para o resto da vida, para ficar junto com ela até que a morte separe vocês? E é melhor estudar e já trabalhar para ter o seu próprio dinheirinho, ou é melhor concentrar nos estudos e aproveitar se os pais podem dar esse suporte nesse momento? Fazer um curso que talvez não seja o que você gosta, mas ficar na mesma cidade para aproveitar mais tempo na família, ou então abrindo mão do tempo com a família, vai ter que mudar de cidade para fazer o curso que você realmente sonha em fazer. Às vezes, também tem aquela dúvida: será que eu tenho uma aspiração para um ministério pastoral? Será que eu tenho uma aspiração para ser um missionário num campo distante? E mesmo que você já tenha tomado essas decisões, o questionamento às vezes volta. Isso é normal, né? Será mesmo que eu fiz a escolha certa? Além dessa questão das escolhas, tem também o fato de que você, por mais que ainda não seja adulto, já viveu tempo suficiente na sua vida para ter sofrido algumas dores emocionais, algumas decepções amorosas, talvez algumas dores por ter sido traído por amigos, amigas que você não imaginava, e você mesmo ter pisado na bola com pessoas. Você não é adulto, mas já tem quilômetros rodados suficientes para ter uma história que envolve alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, sucessos e fracassos. E quando tem a ver com essas tristezas, com essas dores, isso machuca, isso realmente torna a vida mais pesada, mais difícil. Mas será que Deus, lá de onde Ele está, às vezes a gente pensa que Deus está num lugar distante, né? Mas será que Deus se importa com a gente? Será que Ele está perto da gente suficientemente para cuidar do que a gente sente? Para se importar de fato com o que a gente passa? Sim, Deus está perto e Deus se importa. Jesus veio trazer salvação para o espírito humano, mas ele não deixou de olhar para o coração humano. Lá em Mateus 11, 28, nós ouvimos Jesus dizer: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar alívio para vocês. Ele não está falando de cansaço físico. E se nós sabemos que nós vamos desfrutar da salvação lá na eternidade, no céu, precisamos entender que o que Jesus veio trazer faz sentido para as nossas emoções agora. Jesus disse: eu digo essas coisas para vocês, para que vocês tenham uma alegria completa, para que a minha alegria esteja em vocês. Lá em João 15 está registrado isso. Então, sim, o Senhor se importa com aquilo que a gente sente. Então, ele realmente precisa ter a prioridade nas nossas vidas, e o relacionamento com ele deve ser a nossa prioridade para que a gente tenha saúde geral na nossa vida. Isso não significa que a gente não possa ter outros apoios, como pais, amigos, líderes ou profissionais, como psicólogos, psicanalistas,
psiquiatras. Muito pelo contrário, tudo isso tem o seu lugar, tudo isso tem a sua importância. Mas o que eu estou dizendo para você hoje é que o seu alicerce, o seu principal terapeuta, o seu principal amigo, o seu principal médico precisa ser Jesus. Esta é a base a partir da qual você vai viver a sua vida. Se Jesus vai trazer para você saúde emocional também através de outras ferramentas, outros meios, ok, bênção, porque a graça de Deus é multiforme, a gente recebe. Mas a base é a pessoa de Jesus em nossas vidas. É a nossa vida na dele e a dele na nossa. Então eu vou compartilhar com você agora alguns aspectos baseados na palavra de Deus que são muito importantes para uma vida de paz, para uma vida de saúde espiritual e saúde emocional. Se você quer acompanhar na sua Bíblia, aí a gente vai lá para Filipenses capítulo 4, ok? E eu vou começar falando sobre a importância da oração. Vou repetir, a importância da oração. Desde criança você ouve sobre isso, né? Que é importante orar. Mas hoje você vai entender que a oração está relacionada à saúde emocional, além da saúde espiritual. Olha aqui o versículo 6 de Filipenses 4. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aqui tem uma relação. Sim, eu quero que a paz de Deus, que excede todo entendimento, entre em mim. Eu quero que ela guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Só que isso é uma consequência. Consequência de quê? De eu ter sido esvaziado de coisas que não deveriam estar em mim. E a maneira como eu esvazio essas coisas é através da oração, da súplica e da ação de graça. Então a oração é o meio pelo qual estas coisas ruins saem de dentro de mim e vão para a presença de Deus. Você sabe, né? Lei da física, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço. Mas no coração humano é a mesma coisa. Nós não podemos ter dois senhores, nós não podemos ter duas emoções contraditórias ocupando o espaço. Então a gente precisa tirar a ansiedade. E Deus está nos garantindo que através da oração ela pode sair. Desde que a gente faça isso, crendo que Ele está nos ouvindo e crendo que acontece o que Ele diz que acontece. Então, na oração, eu digo para Deus tudo que eu estou sentindo. De fato, eu não escondo nada dele. Eu me derramo na presença de Deus. Eu não digo, Deus, tu sabe o que eu estou sentindo. Não, você diz, Deus, eu estou sentindo isso, 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 isso. E na súplica, você pede o que você precisa. E na ação de graças, você agradece pelo que você tem. E, gente do céu, ação de graças é uma das melhores ferramentas para vencer a ansiedade. Sabe por quê? Porque para você ser grato por alguma coisa, você precisa lembrar as coisas pelas quais você precisa ser grato. Então, no momento que você começa a fazer sua listinha aí de coisas a agradecer a Deus, você começa a se dar conta de que Deus deu para você em Cristo tudo o que você precisa para a vida e para a piedade, como está lá em Pedro. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus não tem falta de nada. E quando você começa a se dar conta do que você tem, porque você vai agradecendo a Deus item por item, isso vai fortalecendo você, isso vai empoderando você, porque você vai se dando conta que realmente Deus deu muita coisa para você enfrentar a vida e usufruir da vida. Então falamos agora sobre a importância da oração. Falamos agora então sobre a importância dos pensamentos saudáveis. A importância dos pensamentos saudáveis. O texto continua em Filipenses capítulo 4, agora o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Quando alguém está angustiado, depressivo, ansioso, triste, em geral quer se livrar dessas emoções. Mas o que você precisa saber é que as suas emoções não são a
causa do que você está sentindo. Seus pensamentos é que são. Em geral, as pessoas pensam que um acontecimento ruim gera emoções ruins. Mas a verdade é que entre o acontecimento e a nossa resposta emocional, existe o que a gente pensa. Muitas vezes são pensamentos que simplesmente surgem, são pensamentos automáticos que a gente tem a respeito da vida, a respeito daquilo que está acontecendo. E esses pensamentos é que acionam as nossas emoções. Por isso que é muito importante nós termos pensamentos organizados, pensamentos bons, pensamentos funcionais. E aqui eu vou revelar um segredo para você de uma frase muito antiga, que diz o seguinte: o que assusta aos olhos não é o que os olhos veem, mas como os olhos veem. Interessante isso, né? Por isso que uma pessoa pode lidar muito bem com uma situação e uma outra lidar de uma forma muito frustrante com a mesma situação, porque a história que cada pessoa conta para si mesmo sobre os fatos, aquilo que ela pensa a respeito das coisas que acontecem ou deixam de acontecer, é que determina como é que ela vai reagir emocionalmente e então como é que ela vai fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Dá uma lembrada na história de Marta e Maria, elas têm o mesmo estímulo. Chegou Jesus numa visita. Bom, esse é o estímulo. Qual é a resposta delas? Maria vai ficar de um jeito e Marta vai ficar de outro jeito, né? Então vamos pensar o seguinte: quando chegou a visita, o que Marta pensou? Ela pensou que tinha que correr, que organizar a casa, organizar as coisas. O que Maria pensou? Eu preciso aproveitar a presença de Jesus. Então, o pensamento delas levou elas a emoções diferentes. Como é que Maria ficou? Maria ficou em paz ali nos pés de Jesus. E como é que Marta ficou? Marta ficou irritada, Marta ficou agitada, ficou ansiosa. Por quê? Porque diante do mesmo estímulo, elas tinham crenças diferentes, elas tinham pensamentos diferentes. E baseado nesses pensamentos diferentes, elas tiveram cada uma as suas próprias emoções. Por isso, meu jovem, por isso, minha jovem, pense sobre o que você pensa. Pense sobre os acontecimentos de uma maneira que seja saudável, que seja possível que você usufrua dessa fase da sua vida, que é uma fase maravilhosa, ainda tem um mundo de possibilidades pela sua frente. Então, pensa sobre o seu próprio pensamento. Pense a respeito dos estímulos que você recebe. Pense sobre o que gerou o que você está sentindo. Porque o que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina como você age ou deixa de agir. Os pensamentos disfuncionais, sombrios, pessimistas, distorcidos, imorais, egoístas, eles vão gerar em você diversas enfermidades emocionais, espirituais e até físicas. Por isso é que a palavra de Deus recomenda, como a gente leu, né? Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, gerencia bem os teus pensamentos aí. Não vai na corrente dos pensamentos sombrios, não vai na corrente dos pensamentos imorais, vai na corrente dos bons pensamentos, pensamentos funcionais, pensamentos nobres. E aí vamos para a próxima importância, que é a importância das ações coerentes. Repito, a importância das ações coerentes. O texto segue. Filipenses 4:9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Percebe aqui que também há uma relação entre recebermos essa paz e fazermos o que a gente sabe que deve fazer? Aqui tem um segredo. Mas o que são as ações coerentes? Ações coerentes são aquelas que combinam com aquilo que você acredita
que é importante. Então, isso é importante, portanto, eu faço isso. Então, isso é uma ação coerente. Você tem, naturalmente, uma lista de coisas que você considera importantes, coisas que você valoriza, coisas que você precisa delas. Então, você sabe, por exemplo, que tem que estudar para a prova. Você sabe, por exemplo, que tem que passar um tempo com a família. Você sabe que tem que ter um namoro em santidade. Você tem uma lista de coisas importantes. Você sabe que você tem que orar. Se você faz as coisas que você sabe que são importantes, você está vivendo em coerência. Mas se você só tem a lista e não tem a prática da lista, você está vivendo incoerentemente. E isso tira a paz. Você perde a paz quando vive uma vida diferente da vida que você acha que deveria viver. Quando as coisas importantes ficam só na lista, mas não na prática. Porque daí você fica se culpando, você fica com remorso, porque você sabe o que deveria fazer, mas não faz. Vai ficando com ressentimento, vai ficando com uma sensação de derrota, vai se sentindo afastado de Deus, vai achando que Deus está bravo com você, que Deus não está gostando de você. Mas na verdade tem a ver com a sua forma de viver, se ela é coerente ou incoerente. Eu não acredito nesse negócio de vida certa ou vida errada. Eu acredito em vida coerente ou incoerente. Sua vida tem sido coerente? Suas ações têm sido coerentes com aquilo que você sabe que deve fazer, como deve ser a sua vida? A vida cristã, meu jovem, minha jovem, não é uma lista de coisas para fazer um dia. A vida cristã é o amor em movimento, é o amor em prática, é a vida acontecendo, é uma fé viva. A santidade, a pureza, o amor, o convívio com os irmãos, a leitura da Bíblia, a oração, o envolvimento na obra de Deus não podem ser apenas itens de tarefa de um futuro que você nem sabe se vai chegar. Porque, além de ser uma desobediência a Deus, é algo que acaba com a sua saúde emocional e com a sua saúde espiritual. Por fim, quero falar sobre a importância da resiliência em Cristo. O que é resiliência? Resiliência é a propriedade que a matéria tem de voltar ao seu estado original. Um exemplo de resiliência é a esponja de lavar louça, né? Se você aperta ela e solta, assim que você soltou, ela vai voltar ao seu estado original. Por quê? Porque ela é composta de uma matéria que tem características de resiliência. Tem matérias que não têm essa mesma flexibilidade que a gente vai encontrar na esponja. Se você tensionar, ela vai quebrar, então ela é pouco resiliente. E tem outros que são muito resilientes. Olha só o que continua aqui, Filipenses, capítulo 4, vamos ler o versículo 11 agora. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus fez você com capacidade de resiliência. Mas o uso dessa capacidade precisa ser aprendido. Você não fica automaticamente resiliente. Você precisa aprender. Lembra que eu enfatizei aqui a palavra, né? Aprendi na leitura que eu estava fazendo de Filipenses 4. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que ele aprendeu. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas se eu tivesse tido um encontro com Jesus como Paulo teve, né, ver uma luz brilhante, cair no chão, vindo gente depois, né, orar por mim, e ele me constituísse um apóstolo, a minha vida também ia ser desse jeito, nesse poder. Não, 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 não. Paulo não ganhou tudo automaticamente nesse encontro com Cristo. Ele precisou na caminhada, como eu e você precisamos na caminhada, aprender. Cristo nos deu sim muitas ferramentas, mas a gente só vai se tornar bom quando a gente usar. A gente fica bom naquilo que faz sempre. Então, ser resiliente
requer aprendizado. E o aprendizado ele ocorre na prática. Ou seja, quando as coisas estão boas, eu consigo viver bem. E quando as coisas não estão boas, eu também consigo viver bem, porque eu não vou me desesperar. Eu não vou perder a minha fé. Eu não vou me afastar do Senhor. Eu vou entender que a vida é assim mesmo. A vida real, meu jovem, minha jovem, é cheia de altos e baixos. É repleta de ganhar e perder. Tem frio, tem calor, tem noite, tem dia, tem vindas, tem idas, tem vidas e mortes. Então, se você escolher apenas um desses lados, sua vida ou será um conto de fadas irreal ou será o vale da sombra da morte. O que a gente precisa entender? Que existe um ser amado por Deus, criado à sua imagem e semelhança, que é capaz, na força que Cristo dá, de passar o dia e passar a noite, passar a fartura, passar a necessidade, passar o frio, o calor, saber viver as alegrias e saber viver as tristezas, receber uma boa nota de uma prova ou trabalho, receber uma nota ruim de uma nota e trabalho, começar um namoro ou perder esse namoro. Você precisa crer que você pode todas as coisas naquele que fortalece você. E olha só, muita gente da sua idade vive muito mal a sua juventude, entra muito mal na vida adulta, porque tem uma expectativa furada de que as coisas só podem ser boas quando tudo estiver bem. Isso é uma expectativa que não vai levar você para um bom lugar. Cristo não prometeu tirar você do mundo e não prometeu amenizar o mundo para você. Ele prometeu fortalecer você em meio ao mundo. Hoje, falei aqui com você sobre a importância de 4 ações importantes, 4 questões importantes para uma vida cristã que vai desfrutar de paz, que vai trazer saúde espiritual e emocional. A importância da oração, a importância dos pensamentos saudáveis, a importância das ações coerentes e a importância da resiliência em Cristo. E aí então, se estas coisas são importantes, elas precisam acontecer. Então, todos os dias, ore. Todos os dias, pense sobre o que você pensa. Todos os dias, faça o que deve ser feito. E todos os dias, aprenda a depender de Jesus em toda e qualquer circunstância. Vai no flow com Jesus. E lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Uma boa juventude para você, uma abençoada juventude para você. Fica com Deus, grande abraço.